Fala aí, galera, eu sou o Murilo Tasso do canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. E hoje nós vamos falar saída definitiva do país quando eu deixei alguns bens e direitos aqui no Brasil. E aí, o que fazer? O que não fazer? Ir ou não ir? Eis a questão. Galera, olha só, a gente precisa começar a entender, não vou enrolar, eu já vou direto ao ponto. Se você saiu do Brasil e não deixou nem nada, você não tem ânimos de voltar para o Brasil, você já foi para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, já constituiu aí família, moradia, e não tem nenhum laço com o Brasil. Por que você vai se preocupar em fazer a saída definitiva? Você não tem nada de rendimento, você não tem um bem, você não está obrigado a nada no Brasil e as obrigações acessórias no Brasil são para quem é residente domiciliado, adivinha onde? No Brasil. Então, isso não é para você. Fica tranquilo, fique calma, fique em paz. Tem muita gente falando aí, você tem que fazer, porque agora tem a Lei 14.754 de 2024, que rendimentos do exterior... Peraí, é rendimentos do exterior para quem mora no Brasil. Você mora no Brasil? Não mora no Brasil. Então, por que você vai mexer com isso? Então, esse vídeo aqui você já termina aqui para você. Fica tranquilo, fica em paz. Você que está aí na Alemanha, que está recebendo meu vídeo. Esses dias eu dei uma consultoria para uma pessoa que está morando em Nova York. Rapaz, ele estava mega preocupado. Eu falei, calma, calma, vai dar tudo certo. Você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura. E aí a gente bateu um papo ali de quase 1 hora e eu consegui tirar as dúvidas dele todo. No caso dele, ele tem imóveis alugados aqui no Brasil, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E aí a gente vai bater esse papo para poder desmistificar e tirar essas dúvidas. Porque, de fato, se você tem rendimento no Brasil, então para você é rendimento do exterior. Só que se você não fez a saída definitiva, a declaração de saída definitiva do país, a Receita Federal acha que esse rendimento é daqui ainda. Só que muita gente, antes da reforma tributária, por ser o sistema autodeclaratório, a Receita não pegava. A Receita não usava inteligência artificial, não tinha o Sinter, não tinha a CIB, não tinha todas essas ferramentas que estão vindo a reboque agora com a reforma tributária. Então, o que acontecia? Na maioria das vezes, ele estava ali há 10, 15, 20 anos sem recolher, sem fazer, e a Receita não tinha efetivo para poder fiscalizar. O efetivo que a Receita tinha era para poder pegar empresas do lucro real, mega empresas, cruzamentos. Então você tinha ali às vezes 5, 6, 7 mil reais, a Receita só tinha um banco de dados, mas não tinha efetivo para poder. E ela só pode fiscalizar os últimos 5 anos. Então, você que saiu do Brasil, já há mais de 5 anos, vai se enrolar para poder querer... Não é o teu caso. Mas se você deixou bens e direitos, tem rendimentos no Brasil, aí sim, você tem que ter um ponto de alerta. Porque para a Receita Federal, você não saiu do Brasil, você não fez a declaração de saída, e agora com a reforma tributária, com certeza ela vai rastrear e vai achar. Mas Murilo, ela agora tem um efetivo, ela contratou auditores, fiscais, tudo. Não. O que ela está fazendo agora é ela tem o direito de usar a inteligência artificial. Então, os cruzamentos que muitas das vezes levavam aí 2, 3, 4 anos, podem levar dias, semanas, talvez alguns meses, mas não mais do que isso. Esses cruzamentos vão acontecer. Então, o número de contribuintes que hoje vai ser fiscalizado, que era um número menor, que era fiscalizado era um número menor, agora vai ser um número muito maior por causa da inteligência artificial. É bom que você esteja atento, não é um vídeo para colocar medo em você, colocar terror em você, ao contrário, é para te dar um direcionamento. Porque o ser humano ele tem 3 formas quando ele recebe uma notícia. Ele para, ele sai correndo ou ele vai resolver. E você que é meu inscrito aqui no canal, você vai resolver, você vai sair daí. Mas Murilo, eu ainda estou perdido. Então faz uma consultoria comigo, porque eu vou te dar um direcionamento. Eu vou sair da consultoria sabendo tudo? Não. Eu levei décadas para aprender o que eu sei hoje passar para você. Você acha que em 1 hora eu vou conseguir passar? Te explicar o que é toda a reforma tributária? Não vou conseguir, mas eu vou conseguir te dar um direcionamento para que você, de repente, você está perdido, você travou, para que você saiba o que fazer, porque vai sair da minha consultoria com um direcionamento para você planejar, executar e depois só fiscalizar o que você planejou e o que você está executando, entendeu? Então, vem comigo. Imposto de Renda Sem Frescura, aluguel do Brasil para quem mora fora, o guia definitivo da saída do Brasil. A saída fantasma. O maior erro é sair do Brasil e não fazer a declaração, de fato. Então, como eu falei anteriormente, se você não tem nada no Brasil e nem pensa em voltar,
Ah, Murilo, mas espera aí, eu penso em voltar daqui a 5 anos. Meu filho, meu caro gafanhoto, daqui a 5 anos você volta para o Brasil, entrega a declaração do imposto de renda que a Receita Federal entende que você voltou para o Brasil, você está na atividade. E aí você faz as devidas alocações, se vai trazer dinheiro, se vai trazer bem, aí você resolve quando voltar. Ah, não, eu não vou fazer. E eu não tenho nada aqui. Então, por que você vai entregar? Agora, se você tem realmente bens aqui e não fez, você é considerado como um contribuinte fantasma para a Receita, porque você tem patrimônio aqui e acaba não declarando ao fisco nem o rendimento e nem os bens. Para a Receita Federal, se você não comunicou a saída, você continua sendo um residente fiscal do Brasil. Isso cria um pesadelo. Nessa segunda parte que eu estou falando para vocês. Entenda, eu estou falando agora de pessoas que deixaram bens aqui e agora, por causa da reforma tributária, vai haver o cruzamento e a Receita vai saber que você não é mais um contribuinte fantasma, invisível, ao contrário, você vai se tornar um contribuinte visível para a Receita Federal. E como que está a sua vida fiscal? Não tenho nada no Brasil. Seja feliz aonde você estiver. Eu tenho bens e direito no Brasil. Venha fazer uma consulta comigo para a gente poder te dar um direcionamento e você fazer o melhor para a sua vida. Se há mais de 5 anos, como regularizar? Digamos que você tem mais de 5 anos fora do Brasil. E aí você foi e tem bens e direito. Como é que você vai fazer? Qual é a solução? Se você saiu do país há mais de 5 anos, não adianta fazer a DSDP, que é a declaração de saída definitiva do país. Por quê? Porque ela só pega os últimos 5 anos. E se você saiu há 10 anos? Não tem declaração, já entrou em decadência. A 2019 já não consegue mais entregar. Então você não vai conseguir fazer a declaração. E aí qual é a forma? Você vai fazer de forma administrativa. Você precisa ter um procurador aqui no Brasil, ele vai na Receita Federal e vai dizer, olha, a pessoa que eu sou o procurador, ele saiu daqui em 2015. Aí eu tenho aqui o comprovante do passaporte, eu tenho o comprovante da passagem, o comprovante de luz, água, de onde você está morando, que comprove a data que você de fato já estava morando lá no país. Então, o que levar para comprovar a sua saída antiga? Declaração do consulado é uma situação, carimbo do passaporte, como eu falei, documento de residência, água, luz, telefone, contas de consumo ou um contrato de trabalho. De repente você já saiu com um contrato de trabalho. Tudo isso caso você precise de fato resolver a sua saída definitiva, porque aí você vai fazer por meios administrativos. Você pode começar a fazer direto no ECAC. Entra lá com o Fale Receita Federal, você já começa a falar com a assistente que atende por lá e já começa, ela vai marcar, vai agendar, você pede para o seu procurador com esses documentos que você vai enviar para que ele possa ir lá e resolver essa situação para você. A tributação do aluguel de não residente. O aluguel, quando você não é residente, ele é exclusivo na fonte. Como é que é o exclusivo na fonte? Você já fez o ganho de capital? Quando você faz o ganho de capital, você faz a venda e aí o que acontece? Você tem que pagar um imposto. O imposto é feito por fora, pelo ganho de capital. No imposto de renda, você só informa, você não paga imposto. Então, isso é exclusivo na fonte. Entendeu? É um modo mais fácil de você entender. Então, vai ser feito dessa forma. Você vai pagar 15% sobre o valor que você tem de aluguel. Existe um DARF, a gente já vai falar na frente sobre isso, é o 9478. E aí, os dados do procurador vão no DARF, dizendo para quem que é. Então, pagou os 15%. E aí eu vou te falar nos próximos slides a data, quando que tem que pagar, quando que não tem que pagar. Você fez isso, é dessa forma que funciona. Mas para que você funcione dessa forma, você tem que ter a saída definitiva. E aí esse é o grande problema. Você não fez a saída definitiva e tem imóveis ganhando valores, a Receita ela pode retroagir sim. Ela pode retroagir os últimos 5 anos, ela só pode 5 anos, e cobrar esse imposto aí mês a mês. Por isso, que eu estou te falando. Aqui você está recebendo um direcionamento, mas você precisa de a consultoria de um profissional ou um advogado tributarista, um contador tributarista, para que você possa diminuir esse prejuízo junto à Receita Federal. O que significa exclusivo na fonte o imposto é retido no momento do pagamento, ele é definitivo, como eu dei o exemplo do ganho de capital. O não residente não faz ajuste na declaração, ou seja, ele não tem como pegar esse dinheiro de volta. Igual quando você faz o carnê-leão e você poderá ter o direito ou não de restituir, no caso aqui você não vai ter direito. Esse imposto você pagou e está pago.
A dúvida do milhão, 15% ou 25%? Caramba, como eu recebo esse tipo de informação de pergunta aqui? Murilo, e aí, como é que é 15%, 25%? Olha só, é 15%. Os 25% é quando são países, paraísos fiscais. Ou seja, você se mudou para lá ou levou a sua vida fiscal para lá para pagar menos imposto. A Receita Federal não é boba, está vendo que você fez isso, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um complemento de 10%. Nesses casos, 25%. Mas se você está indo para um país e vai pagar a tributação normal do país, não está indo para um paraíso fiscal, você vai pagar 15% e aí sim você vai ser bitributado, porque no outro país lá, se não há um acordo entre os dois países, você paga aqui no Brasil e paga lá fora. Então, aqui a sua análise inicial do documento. Então, aqui a primeira regra dos 15%, artigo 763, se você mora em um país onde a tributação normal, como os Estados Unidos Portugal, Alemanha, você paga 15%. E a punição, que é tido como punição, que está ali no artigo 748, se você mora num país fiscal. Deixa eu dar uma outra situação. Digamos que você vá para os Estados Unidos, que aí é 15%, mas lá você monte uma empresa para pagar menos imposto. A Receita Federal está de olho nisso. O que vai acontecer? Ela vai te cobrar em 25. Porque os 15, 25, os 25 é para poder... quando você está querendo levar alguma vantagem. É assim que o governo vê, eu não vou botar outro adjetivo, essa é a grande verdade. Então, se você está recebendo vantagem pagando menos imposto, ela vai te tributar. Essa é a grande realidade. Então, se você abriu uma empresa lá nos Estados Unidos para receber dinheiro do Brasil, 25%. Se você recebe na sua pessoa física, 15%. O ponto-chave é favorecido, não é um favor para você. É porque o outro país te dá um favor fiscal. Aí, nesse caso, é 25%. Mas não, Murilo, eu moro na Alemanha, eu moro nos Estados Unidos e pago um imposto normal aqui como pessoa física. 15%. A peça-chave, quem paga imposto? Não é o inquilino, é o carnê-leão, não é você. Então, você tem que entender o seguinte. Aqui no Brasil, se você é residente domiciliado, quando você recebe dinheiro na sua pessoa física de outra pessoa física, artigo 53 da IN 1500 de 2014, carnê-leão. Obrigatório fazer o carnê-leão. E você fica sujeito a uma multa de 50%, já falei muito sobre isso. Mas você está morando em outro país, então o carnê-leão é para residente domiciliado. Você não é residente, então não cabe a você. Como que é feito? O inquilino paga o aluguel bruto ao procurador do Brasil. O procurador calcula os 15%, 25%, já falei para você, 15 ou 25, você já vai ver qual é o seu cenário, mas na maioria dos casos é 15%. O procurador paga o DARF usando o seu próprio CPF, porque você não é mais residente aqui, então é o seu próprio CPF. E o procurador remete o valor líquido para você no exterior. Pronto. Entendeu por que você tem que ter um procurador? Porque todas as informações do procurador vai estar no seu DAS. Depois que ele pagar esse valor, remetendo que é para você, ele vai conseguir mandar esse dinheiro para você sem ele sofrer nenhum tipo de sanção, ter que pagar imposto sobre isso, e você está regular com a Receita Federal. O lado bom, a base de cálculo pode diminuir, mas em que sentido? Vamos lá. Os 15 ou 25, eu vou trabalhar com 15%, porque você já entendeu a questão do 25%, né? Quando é paraíso fiscal, aí nesse caso que é 25%. Então, não são necessariamente sobre o valor bruto. A lei permite que você pague apenas sobre o aluguel. E aí, o que você pode excluir, ou no caso do seu procurador, impostos, taxa de emolumentos, despesas de condomínio e gasto com cobrança de recebimento. Então, tudo isso aqui você pode diminuir e pagar. A base de cálculo é o valor líquido, ou seja, o valor do aluguel simples. Aqui o exemplo prático, aluguel R$10.000, condomínio R$1.000, IPTU 500. Então, a sua base de cálculo é 8.500, o imposto a pagar de 15%, 1.250 e não R$1.500. Está vendo a diferença? Ah, Murilo, R$250, multiplica isso no ano. A gente está falando aí de R$6.000, R$6.000, é isso mesmo? 250 vai dar 2.500, 5.000, é isso mesmo. R$5.500 a menos por ano. Aí faça você as suas contas. Se você recebe aí 10.000 de aluguel, é praticamente um aluguel que você está deixando de ganhar se você não fizer essas deduções. O guia prático do procurador com o DARF é o quê? O código, como eu falei, 9478, esse é o DARF. O nome e o código IRPF, aluguel, arrendamento, esse é o código é o que vem denominado no código. O CPF é o seu CPF, é o CPF do procurador. E o período de apuração, a data de pagamento, crédito ou remessa. Aqui é um pouco diferente. Quando você faz o carnê-leão que recebe o aluguel, você recebe num mês e vai pagar no outro. Nesse caso aqui,
na data do pagamento. Você já tem que receber e já pagar. Ok? Então, é na data do pagamento. E o vencimento no mesmo dia do fato gerador. Este é o maior risco, o imposto vence no mesmo dia do pagamento ao proprietário no exterior. Porque esse é o grande problema. Porque muitas das vezes, onde você está, o fuso horário é diferente. E aqui você sabe que no Brasil tem algumas regras de horário de pagamento. Alguns bancos até às 20 horas, outros bancos até às 10 horas. Então você tem que estar muito alinhado com o seu procurador para não deixar pagar, porque é no dia do recebimento. Vamos fazer um estudo de caso aqui. Você mora em Nova York. Estados Unidos é paraíso fiscal? Não, Estados Unidos não está na lista de paraíso fiscal. Qual é a alíquota? 15%. Então isso você já entendeu muito bem. E a dupla tributação? Aqui está o problema. Brasil e Estados Unidos não possuem acordo. Isso significa que você talvez não tenha como receber esse valor do imposto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou... aqui é uma dica para você procurar um profissional da área contábil aí nos Estados Unidos, se você mora nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde você mora. Por quê? Em alguns países você consegue depois ser restituído desse imposto que você pagou local, porque você já pagou em outro país. Não significa que você vai conseguir. Procure um profissional, porque talvez você consiga ter isso restituído. Então, alerta da LLC, como eu falei anteriormente, se você receber por uma empresa nos Estados Unidos, que eu estou dando exemplo aqui, que é um dos maiores casos que a gente recebe aqui no canal, então você vai pagar sobre 15, mas se abrir uma empresa, sobre 25. Checklist rápido para a gente poder encerrar esse vídeo. Nós temos aqui, ó, regularize sua vida definitiva, mesmo atrasado, vá, corra atrás, não deixe isso passar, porque a reforma tributária vai pegar você. Nomeie um procurador. 3, defina a alíquota, 15%, isso a gente já conversou no início. 4, calcule o imposto, lembre-se de abater IPTU, condomínio e etc. 5, pague o DARF 9478. E 6, compense no exterior. Procure um profissional no exterior e vê essa possibilidade de compensar. Galera, se você chegou até aqui e não deu seu like, é brincadeira, né? Dá seu like agora, dá porrada aí nesse joinha aí, deixa nos comentários e compartilhe, porque pode ter muita gente aí no seu lugar de trabalho, na sua família, que conheça outras pessoas que estão no exterior e estão passando essa situação, ok? Até o próximo vídeo. Valeu, galera!